amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte. Hoje, um programa especialíssimo. Vamos apresentar a festa de 70 anos da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a nossa SEG. Serão homenageados ex-presidentes, e com muito orgulho estou entre eles, mais colegas da crônica esportiva, enfim, uma grande festa da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos a partir de agora. Espero que vocês gostem, hein? Roda a vinheta aí que nós voltamos em seguida. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui na Multisol. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks, áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multisol, sempre perto de você. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, ações sociais que transformam. Bem, meus amigos, minhas amigas do esporte, papo agora com o professor, meu ídolo e ídolo de todos nós, cronistas esportivos, nessa festa de 70 anos da SEG, que aliás, quando eu fui presidente em 82, 83, o Melinho, que foi homenageado, foi vice-presidente, o Lazier Martins foi meu vice-presidente, tu vai te lembrar, tu era do Conselho Fiscal da nossa diretoria, mas faz tempo isso, 82 e 83, que prazer te ver, Rui. Tudo bem, querido, o prazer é meu. Te ver ativo, animado. E a mesma coisa, né? Tu não mudou, né? Olha, já fiz 60.
Não parece. Não parece? Não parece. Muito obrigado, professor. Professor, É. eu sempre digo, né, que tu sempre fosse um exemplo para todos nós. O que é que tu tá achando hoje aí da crônica esportiva? As coisas mudaram. Antes a gente falava com facilidade com os jogadores, hoje não se fala mais, tem coletiva, tem 5 empresários, não sei quantos assessores. Isso aí mudou um pouco, né? Isso aí foi uma mudança da reorganização, digamos, interna dos clubes, das entidades e assim por diante. Agora, o nosso presidente está com uma posição corretíssima. Ou seja, é preciso marcar uma posição capaz de restaurar aquilo que é a dignidade do trabalho profissional. Ou seja, de que o repórter tenha acesso ao campo, possa fazer suas entrevistas, sem interferir no jogo, evidentemente, sem criar nenhuma dificuldade, mas que ele possa ter o espaço e a oportunidade de falar, porque a formação de público, a formação de torcedores, a formação de pessoas que gostam do futebol, tem muito, mas muito, se não tem quase tudo, do futebol criado pela rádio, ou seja, da entrevista, da possibilidade de acompanhar as coisas, de detalhar o detalhe. Sai o jogador machucado com a perna doendo, uma reportagem em cima disso, pode não parecer boa, mas é assim, ai, eu não aguento. Isso é uma delícia. E isso dá a ideia da grandeza. E é isso que eu acho que está sendo preservado. E acho que a geração que está aqui nessa festa está muito bem colocada em relação a isso. Muito bem colocada em relação a isso. Os comentários mudaram muito, professor, hoje não? Mudaram um pouco sim, porque o futebol mudou bastante, não é? Hoje você precisa ter uma concepção do jogo que não é aquela simplesmente de um time e outro time. Não. É um time, o mesmo time, e aí o outro time, que também é o mesmo time, e o mesmo time. Ou seja, há uma superposição de qualidades e de possibilidades e de apostas que precisam ser levadas em conta. Você não pode simplesmente passar rapidamente por uma observação de um time. O Corinthians, por exemplo. O Corinthians talvez no momento nós estamos conversando, seja o melhor time do Brasil. É líder, não por nada, mas pelo trabalho do Tite. O que é o Corinthians? O Corinthians é a modernidade. No Corinthians, por exemplo, você vê zagueiros atacando, vê meio campo atacando, vê atacante atacando e vê o inverso. Atacante defendendo, meio campo defendendo, zagueiros defendendo. Ou seja, essa mobilidade geral é a novidade do futebol. E isso precisa ser entendido. Há jogadores que, na verdade, são maravilhosos porque jogam rápido, fazem jogar rápido, mas não aparecem muito. Não são aqueles, não tem aquela reverberação da qualidade, não, pelo contrário. Sabe que eu falando com o Paulo Roberto Falcão, e aí o Falcão me disse o seguinte: ô Bosco, no meu tempo, ele dizendo, eu era o 5, aí eu fazia a cobertura para os zagueiros, fazia a cobertura dos laterais, roubava a bola, tinha que sair jogando e ainda fazia gol. Hoje eles botam 3 para fazer o que eu fazia sozinho. É uma bela figura isso, né? Mas o Falcão também não vale, né? O Falcão era um jogador extraordinário, né? Quem o viu jogar não esquece a qualidade que ele tinha, a desenvoltura com que ele fazia todos os papéis, né? Todos os papéis. Agora, efetivamente, ele em parte tem razão. Talvez naquela época se exigia muito um jogador superdotado. E hoje há muitos que, se não são superdotados, são bem dotados e estão cumprindo a mesma tarefa. Então há um envolvimento muito maior, né? Há uma concisão maior, uma compactação maior. Esse é o futebol. E isso precisa ser entendido e você tem que naturalmente saber valorizar tudo isso. Professor, tem uma discussão aí entre redes sociais e o jornal impresso. Uns dizem que o jornal impresso vai desaparecer, outros dizem que não vai. Quando a televisão chegou, disseram que o rádio ia desaparecer e o rádio não desapareceu. Como é que o senhor analisa isso? Tu já começasse a análise. É que as mudanças que ocorrem nos meios de comunicação, vê a internet agora. Alguém diria que não há necessidade mais de jornal, a gente tem todos os notícias. Tem. A necessidade de jornal é imperiosa, é indispensável. Além do mais, todas as coisas que dizem respeito, por exemplo, à atividade social, elas não conseguem ser reduzidas a uma frase, a um texto.
elas têm que necessariamente ser vivenciadas, tem que participar delas. E por consequência, essa mudança é muito significativa, não é? Hoje você tem em setores os mais diversos da atividade pública, pessoas que são destaques, que fazem coisas maravilhosas, mas que não são as únicas, pelo contrário, em torno delas já há uma concepção de avanço, já há uma concepção de realização, e isso é formidável. Bom, nós somos do tempo do Telex, da telefoto, e esses dias aí o Davi Coimbra, nosso colega, escreveu uma coisa que me chamou muito a atenção. Enquanto nós jornalistas estamos brigando pelo diploma, a nossa empregada doméstica pega o celular e faz um blog. É uma frase muito boa. Isso é verdade. Essa chamada democratização, não é? Dos meios de comunicação, você tem acesso a eles. Agora, eles não substituem a veracidade da tua opinião, a qualidade do teu ponto de vista, a certeza que tu pode colocar nas coisas que tu faz, naquilo que afinal de contas tu és e que as pessoas reconhecem. Isso é uma atividade que tu não vai poder abrir mão, não tem como. E ela vai ser sempre jogada, envolvida com outras tantas que são maravilhosas, mas que não são suficientes, porque o suficiente somos nós. Professor, nosso ídolo, Rui Carlos Osserman. Vamos continuar aqui na festa de 70 anos da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Voltamos em seguida. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, ações sociais que transformam. Tá certo, meu
meus amigos, estamos de volta, é o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, 25 anos no ar, sempre de um local diferente, um programa itinerante, hoje na festa, 70 anos da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. O Castrinho, que é um parceiro, que é um amigo, que é o presidente do Sindicato de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul. Pô, eu encontro um cara aqui maravilhoso, que tem muito a ver com a minha vida profissional, que eu devo muito para ele também. O Cleiton Rocha, grande jornalista, radicado em Pelotas há muitos anos. Trabalhei na Rádio Universidade Católica de Pelotas, onde ele se encontra com um programa de maior audiência, acho que já há 30 anos lá, o Pelotas 13 Horas. E eu nunca esqueço, eu novo lá estagiando, repórter, e eu dizia octagonal. Octagonal. Um dia ele chegou para mim assim, tem um menino aí falando octagonal, será que não é octogonal? Tu lembra disso? Não lembro. E aí eu, envergonhado, disse, não, sou eu mesmo que estou falando isso, vou me corrigir. Que bom te ver, Cleitinho. E a memória, com o tempo passando, a gente começa a esquecer coisas, né? Muito bom te ver também, Bosco. Aliás, queremos lançar, a turma do 13, 37 anos, quer lançar o teu livro em Pelotas. Vamos fazer uma grande conferência. Já convidei o Castro para estar conosco lá e depois comemos um churrasco. Um churrasco na beira da mata. Tudo bem, gostei muito de ver o Rui. Gostei muito de ver o Rui, tu citaste há pouco, além da Copa de 78 na Argentina, o Rui ofereceu, na condição de secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, o radar meteorológico de 5 milhões de dólares para a Universidade Federal de Pelotas, atendendo um pedido meu. Ele era secretário de Estado do Pedro Simon. E em Buenos Aires, trabalhando pela Gaúcha, eu convivi muito com o Cid Pinheiro Cabral. O Cid nos ensinou muito, inclusive aprendi com o Cid certos momentos de pequenos trechos de rabugice, mas que são necessários e enfeitam um bom debate. Estava observando, estava lendo um pouco sobre o Cid, Bosco. O Cid nasceu em São Luís Gonzaga, o Cid é da terra do Jaime Caetano Brown, o Cid vem dos 7 povos das missões. O Cid falava muito no Pinheiro Machado, e o senador Pinheiro Machado, e o ministro Russomano sempre me dizia, eu não tive tempo de ler os grandes autores do século XIX, que são os melhores. E não deixe de ler sobre Pinheiro Machado, leia tudo que você conseguir ler sobre Pinheiro Machado, pois Pinheiro Machado, no melhor momento da vida dele, formado em Direito, depois no centro do país, ele se transfere para onde? O filho de Cruz Alta transfere-se para São Luís Gonzaga, a terra do Cid Pinheiro Cabral. Lá brilha intensamente e depois alcança, no período presidencial, ele alcança, quando defende uma candidatura, ele alcança a glória máxima de ser o brasileiro mais poderoso. Um gaúcho de Cruz Alta, que se fez poderoso no tempo do Hermes da Fonseca, e um homem que fez de São Luís Gonzaga o seu grande berço, o seu grande endereço. Tudo isso se associa, né? A figura do Cid, que é o nosso grande homenageado. Nosso primeiro presidente da Associação dos Cronistas. Com aquele texto esplêndido, maravilhoso, ele me dizia, menino, eu era um menino, 20 e poucos anos, 68, lá em Buenos Aires, menino, senta aqui. Aquela máquina de escrever, nem se pensava em outros avanços. Isso, por aí, Olivetti, Hamilton Hahn do Brasil, Hamilton Hahn da Argentina, no caso. Aí diz ele assim, senta aqui, menino, que eu vou te dar algumas lições práticas para o bom texto. E ele tinha um texto maravilhoso, eu guardei aquilo. E o Bosco disse há pouco, conversando com o Rui, esse camarada foi quem te levou para a Argentina, né? E é verdade, foi graças ao Rui. Eu cuidava do Sala, da produção do Sala, o nosso Cândido, inesquecível. Fortaleceu-se muito a nossa amizade. O Cândido Norberto também foi muito amigo. Grande, querido amigo. Um dos meus mais queridos amigos. Passava aquele esquife de madeira clara, madeira bruta, do Papa Paulo VI. Nós estávamos lá, cobrindo o funeral do Pontífice, e o Cândido apontou para o caixão do Papa e me disse assim, gurizinho, eu tinha 28 anos, gurizinho, quando acontecer isso comigo, tu não deixa de dizer para os presentes, ele vai, mas vai sob protesto. Ele é. O Cândido. Aí eu, por insistência da Oiara, para que eu falasse o nome da família, eu estava muito emocionado, não quis falar. Aí veio o Nelson Sirotsky, Cleito, por favor, o Cândido é o teu melhor amigo, tens que falar em nome da família. Aí, em nome dos amigos, eu pedi para o ministro Brossard falar e falou.
estava lá o Flávio, o Caraz Gomes, para surpresa de todos nós, porque o Flávio nunca mais procurou o Cândido, ninguém entendia essa razão disso, mas ao funeral do Cândido ele se fez presente. Então, nesse dia eu contei os presentes, né, apontando para o caixão do Cândido. Era o dia 2 de fevereiro de 2009. Muito forte. Era no 2 de fevereiro de 2009. E a propósito, depois de amanhã, 18 de outubro, a data de aniversário do Cândido, do Norberto. Voltando lá para nossa RU, sabe que eu tenho saudade da RU? Eu repito sempre para todo mundo, aonde eu cheguei, o que eu sou, o que eu consegui, eu devo para Pelotas e para a Rádio Universidade. Reconheço isso publicamente. Eu cheguei agora, alcancei o 47º ano de atividade na Rádio da Universidade Católica de Pelotas. De vida, pois é. E ainda 3 meses de Rádio Pelotense antes, 67 até fevereiro de 68. Então, passei por momentos marcantes, alguns momentos frustrantes, por que não dizer, né? Todos nós temos isso. Jornadas que me deixam muita saudade, lembranças. As nossas coberturas chegaram a 45 países, foram feitas. E o Pelotas 13 Horas sempre assume o nome do lugar onde se encontra. Difícil é fazer transmissões da Ásia, porque o 13 Horas, a gente tem que gerar o 13 Horas no madrugadão. E os vizinhos de apartamento no hotel se irritam muito, porque a gente fala muito forte. Esse é o programa de debates que ele tem lá, Pelotas 13 Horas, à 1 da tarde. Todos os dias, de segunda a sexta. E agora, um pouco chateados pela chegada do horário de verão, porque o rádio passa a ser feito, no nosso caso, ao meio-dia e pela hora do sol. É brabo, fica difícil. Castrinho, a relação do sindicato de árbitros com essa galera da Crônica Esportiva, hein? Olha, é uma satisfação muito grande, porque que a gente interage muito bem, sabe? Eu tenho grandes amigos dentro da Crônica, graças a Deus nunca fui corneteado com nenhum deles, são meus amigos que me levam livre, então eu não tenho nada a reclamar da Crônica Esportiva quanto presidente do sindicato, porque sempre que eu precisei o apoio da Crônica, eu tive, sabe? Sempre que eu precisei fazer alguma manifestação, seja para o associado ou para o público em geral, eu tive um apoio muito grande, uma recepção muito grande de toda a Crônica. Então eu não tenho queixas da Crônica Esportiva da Gaúcha, tenho a agradecer somente. Agora tá muito chato, mas muito chato, não dá mais para suportar, e isso tá mais chato ainda porque eu acho que até diante do futebol, o juiz é sempre o culpado. Vai entrevistar o treinador. Olha, eu não vou falar de arbitragem, fala vocês, e aí ele começa a falar. E fala. Mas é uma covardia, o juiz com 2 olhos contra 32 câmeras, aí não dá, né? O grande problema é que, infelizmente, a gente não pode brigar contra a imagem. Está havendo muito erro crasso, tá? E aí passa por uma política de renovação. O que acontece? Eu estava comentando com o Cleiton agora há pouco, a gente está numa entre-safra de arbitragem. Nós tivemos grandes nomes na arbitragem, principalmente gaúcha. Carlos Simon, e para mim o maior árbitro de todos os tempos do futebol brasileiro, Leonardo Gaciba. Aliás, eu só não classifico o Leonardo Gaciba e o Silmo é muito melhor, porque o Silmo se preparou como juiz para apitar 3 Copas do Mundo. E o Gaciba perdeu de ir à Copa por ser relapso na preparação física. Eu concordo contigo plenamente. O Carlos Simon foi um exemplo de árbitro profissional. Se preparou, tinha preparador físico pessoal, treinava todos os dias. Aí o Gaciba achou que era o cara, fumava que nem louco, a Copa do Mundo ali, ele ia ser o escalado. Não seguiu o nosso exemplo, porque nós marcamos época como dedicados à academia, né? Aos exercícios físicos. E ele é dono de academia. Aqui, e ele é dono de academia. E nós, assim, religiosamente indo à academia às 6 da madrugada, às 6 da manhã, e ele não. O que eu me refiro ao maior árbitro brasileiro que eu conheci é assim, ó, a aptidão nata para ser árbitro. Sabe, ele tinha
naturalidade para ser árbitro. Ele era árbitro por, sabe, por vocação, por competência, era uma coisa nata dele. Ele apitava brincando, ele não se estressava. Me cita uma vez que um atleta tenha peitado o Gaciba. Tu não vê um lance do árbitro peitar o Gaciba. O Gaciba apitava sorrindo, ele apitava brincando. Só que ele, pela facilidade com que ele tinha de conduzir a arbitragem, ele relaxou em outros itens que são primordiais para o árbitro, que é condicionamento físico, sabe, comprometimento profissional, na onde o Simon foi um exemplo. Eu sempre cito o Simon como um exemplo de profissional da arbitragem. Só concordo o seguinte, para encerrar aqui, que o Gaciba para mim é o melhor comentarista de arbitragem da Rede Globo, tá certo? Vamos continuar aqui, 70 anos da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúcho, a nossa SEG, que eu tive o prazer de presidi-la, faz tempo isso, 1982, 1983, e era uma diretoria boa, hein? Vice-presidente, senador Lazier Martins, outro vice-presidente, Luiz Carlos Melo, e o presidente do meu conselho deliberativo, Rui Carlos Osser. Poxa, foi a barbada, presidente. Roda a vinheta aí que nós vamos continuar aqui. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui na Multisol. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks, áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multisol, sempre perto de você. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Continuamos aqui na festa da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Agora é um papo cabeça, presidente com presidente, hein? É verdade. Que momento, É que bom verdade. te encontrar aqui. Mas é uma satisfação. Esses 70 anos são importantes para a gente, porque nós passamos por poucas e boas, né? Eu fui 10 anos presidente da SEG e eu devo à SEG a minha recuperação moral, porque eu vim de Pelotas muito desgastado politicamente, e vim trabalhar na TV educativa. Na TV educativa, o Zé Torves disse: tu tem que ser presidente da SEG. Eu digo: bah, mas os caras souberem que eu sou presidente da SEG, vão vir, principalmente o Partido dos Trabalhadores, o PT, né? Que fez uma oposição muito grande lá em Pelotas a mim. Então eu devo à SEG, eu considero a SEG, eu sou dono da SEG. Eu não aceito que aconteçam coisas desagradáveis na SEG, como nós tivemos recentemente. Mas estes 70 anos tem toda uma história. 70 anos não são 7 dias, né? E temos histórias, né? E lutas, e brigas, e bons momentos, e momentos ruins. Eu me lembro, por exemplo, eu estava falando ali, eu fui presidente, tu vê,
Eu era novo ainda, 1982, 1983, eu estava há 2 anos só aqui. E eu tinha uma diretoria que o Luiz Carlos Mero era o primeiro vice-presidente, o Lazier Martins, o segundo vice-presidente, e o professor Rui Carlos Osmo era o presidente do meu conselho deliberativo. E naquela época, a SEG atravessava assim, uma situação que nem essa. Se não fosse um compadre que o Melinho, o Luiz Carlos Melo tinha, que era o gerente do clube comercial, nós não teria água, luz, telefone, nada. Porque ele pegou lâmpada emprestada no clube do comércio, ele foi lá, levou os funcionários, mas aí ali nós conseguimos dar uma volta por cima e encaminhar a SEG. Então cada um tem uma história, todos nós que passamos por lá, e a gente se chateia muito quando vê essas situações todas. Mas, Gordo? Sei. O que mudou, Gordo, esse negócio? Antes nós entrávamos lá no vestiário, né? Falava com o Filipão falava contigo, falava com o Léo, aí vinha o Minelli, falava, bom, hoje tem que passar por 32 assessores de imprensa, a coletiva se transformou num negócio monótono, não tem mais entrevista exclusiva. Você se lembra que você era repórter da RBS TV e eu era repórter da Rádio Gaúcha? Os jogadores ficavam no pátio lavando os carros e a gente ia fazer entrevista com eles. Quando eu conto que o Casimiro, campeão do mundo pelo Grêmio, trazia mel de Serafina Correia para vender, e um dia ele esqueceu do favo do mel dentro de um Passat que ele tinha novinho, aí não podia entrar, que ele foi abrir, as abelhas estavam tomando conta do carro dele. É isso aí. É verdade. Tem muitas histórias. Tem histórias, por exemplo, você lembra? O Batista e o Falcão eram os últimos a sair e eles ficavam disputando. Qual é que era o último? O último para dar entrevista. E a gente esperando eles ali na sala de imprensa, mas era muito agradável, a gente não tinha todos. Hoje os repórteres têm muita dificuldade para trabalhar, ainda mais tem a televisão agora com a CBF vendendo. Priorizando. Priorizando e vendendo os direitos de transmissão. A SEG está numa luta aí que é a luta pelo que está na Constituição. Pelo que é uma luta que os nossos antecessores, não sei quem, se o Emanuel antes de mim ou se o Fernando Goulart, porque aqui o Hofmeister, uma vez, não. A Associação dos Clubes Esportivos não vai credenciar ninguém, quem credencia é a federação. E aí nós ganhamos na justiça, aí o direito. Não foi? Foi nada. É verdade. O Hofmeister arrumou muita bronca, te lembra aquela vez que ele proibiu das rádios entrar no estádio? O Vianney se atirou no chão. Se atirou porque apareceu a foto ali, não? Claro, exatamente. Então, tem lutas importantes e o Rio Grande do Sul tem um lugar de rebeldia nesses casos em que tentam impingir uma legislação que não é a verdadeira. Então, nós temos essa luta pela frente e vamos tocar em frente. Sabe que o assessor de imprensa é um grande mercado de trabalho que se abriu. E eu não critico nenhum colega assessor de imprensa, só que assessor de imprensa é assessor de imprensa. O que é que faz? Assessora a imprensa, pessoal. Não atrapalha a imprensa. Eu, se sou assessor, por exemplo, do D'Alessandro, eu quero que o D'Alessandro esteja todos os dias na mídia. Claro. Se eu sou assessor do Mamute no Grêmio, eu quero que o Mamute esteja todos os dias na mídia. Poxa, a gente tem uma dificuldade para poder entrevistar, porque o assessor fica ali, mas ele que não quer. Não, chama, D'Alessandro, vem cá. Vem cá, tu é importante para ti, embora tu já ganhe tanto, embora é importante ter uma boa relação com a mídia, e não se consegue isso. Não, e você tem razão, o próprio nome diz, então, ele é assessor do jogador e não é assessor da imprensa, porque ele tem que facilitar o que você diz. Depois eles abandonam o futebol e ficam pedindo a Deus que dê uma entrevista para... Fico pedindo pro João Bosco para vir na festa do João Bosco. Exatamente, exatamente. Então eles têm que aproveitar essa oportunidade. Você citou um exemplo muito característico de jogador que acha que o mundo gira em torno deles e a gente tem que estar correndo atrás. Não é uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Eu estava falando com o professor Rui Carlos Oscar, ali o seguinte, essa discussão que agora é, quando veio a televisão, olha, vai terminar o rádio. E o rádio não terminou. Bom, agora está um papo, né, e uma discussão também, as redes sociais vão matar o jornal impresso.
Qual é a tua opinião disso? Não, nos Estados Unidos, que é o parâmetro sempre que a gente tem que ter, nos Estados Unidos o jornal online já tem 3 dias e o jornal esse de papel tem 5 dias. Mas não mata um jornal, como também não mataram o rádio. O celular veio salvar. Hoje o celular é tudo converge para o celular. Então, sabe o que eu vejo hoje? Que eles estão fazendo rádio na televisão. Rádio, dificilmente tu vê alguém que saiba fazer a televisão que tem outra linguagem. Mas tu pega, por exemplo, o futebol, que é a nossa área, o esporte, que é a nossa área. Tá lá o repórter ao vivo, instantaneidade que nem o rádio, as informações que nem o repórter de rádio. Quer dizer, passado todo esse tempo, a televisão imitando o rádio. E outra coisa, eu acho que está na hora de nós começarmos a mudar no rádio e na própria televisão as transmissões. Porque você é um narrador de televisão, você não pode me dizer o que eu estou vendo. Deu na trave, eu tô vendo que deu na trave. Deu na trave. Outra coisa, às vezes o cara quer que eu veja o que ele viu e ele viu errado. Tu tá contente com o gol que tu fizesse? Aí eu tô vendo o jogo e falo pra Teca que tá do meu lado. Não tô contente. Não. Fiz o gol e não tô contente, nenhum. Eles fazem essas perguntas. Se fizerem o que o João Saldanha fez com o Lupe Martins, saudoso Lupe Martins. Me emocionei quando apareceu a foto do Lupe Martins ali, nesse filme passado pela associação. É verdade. E o Lupe Martins fez uma pergunta normal. O que você achou do gramado do Beira-Rio? E ele se não provei ainda. O João Saldanha tem umas frases, tem aquela frase famosa dele que ele disse: não, o futebol brasileiro só evoluiu do túnel para dentro. E essa frase, ela foi atual até antes da Copa. Muito atual, porque do túnel para fora continua uma esculhambação. Aliás, é bom tocar nesse assunto, porque tem sido uma coisa. Eu inventei uma rede de opinião, que é o meu gerente comercial. Nós não conseguimos, só conseguimos vender até agora para Coca-Cola, mas ainda está no período de maturação. Essa rede de opinião tem o Kenny Braga, tem o Políbio Braga, tem Batata Pimentão. Então, o que eu chamo de projeto Fênix, porque todos eles renascem da cinza, né? E bota nessa que eu vou. Pois é, exatamente. E vou de colaborador ainda. Mas agora você que é telespectador aí do João Bosco, ele inventou de não ser candidato a prefeito. Diz que não tem, não sabe o que fazer, como não sabe? Aí dá uma zebra, eu ganho, tô que nem o Sartori, o que é que eu faço? Caiu no meu colo. Não, mas é a prefeitura de Porto Alegre. Mas tudo bem, vai ser candidato a vereador, vai continuar com a cadeira lá na Câmara de Vereadores. Mas voltando ao assunto, o futebol, quando eu comecei, e não é 45 anos, é uma vida toda. O jogador era negociado do presidente com o presidente do outro clube. Hoje tem 7, 8 pessoas que mamam no custo do jogador. E o clube só tem 20%. Exatamente. Às vezes 10% não tem nada. Por exemplo, quando o Grêmio quis contratar o Bira, do Brasil de Pelotas, alguém foi lá, pegou o Bira e trouxe. Não tem essa de pra cá, pra lá. E isso aí hoje então, olha o rolo que deu com o presidente do São Paulo lá, o Aidar. Derrubaram ele. E olha que o São Paulo, nesse caso, é só a ponta do iceberg. Tu sabe disso. Tu foi secretário da Copa aqui, tu sabe. Aliás, está vindo aí a Copa Oculta, Bastidores. Um livro com 220 páginas, já está na gráfica, contando todos os bastidores que nós passamos e dando os nomes. Sei, pois é. Não, Diz meu filho que eu vou ser preso, gordo. Não vai não. Não vai não, tu vai... Sabe por que eu não vou ser? Porque a minha maior testemunha é o prefeito José Fortunato, que já leu, disse assim, não tira uma vírgula, não tira um ponto, não tira um nome. Isso é importante que se faça. A gente que vive disso, tu tens outras fontes de rendimento, eu tenho também, mas a gente tem para o futebol uma responsabilidade muito grande, João. E então a gente tem que preservar essa idoneidade do futebol. Eu sou do tempo, e tu também é do tempo da bola de tento? Isso. Não, depois. Mas do tempo do Telex nós somos. Sim, Telex. A telefoto? Telefoto, isso. E a João Bosco,
Eu sou de um tempo que o cara, para ser presidente do clube, tinha que ter dinheiro. Tinha que assinar na esquerda, como dizia. Mas hoje não. Lá em Bagé, no Guarani de Bagé, tinha o velho Toneca. Quando ele não assinava, ele dava as ovelhas, dava os boi, aí tinha futebol. Agora não. Não, mas agora os Agora assinam pra eles. eles ganham dinheiro, rapaz. Eles ganham dinheiro. É bilhões e bilhões que movimentam o futebol. 250 bilhões, o estouro da CBF, vai vir o estouro o estouro da FIFA, o estouro da CBF, vai vir o estouro dos clubes, já deu São Paulo, o sinal. Isso aí está disseminado. Nós temos que lutar contra isso. Tá certo, Gordinho? Um beijo. Esse João Garcia, lá em Pelotas, ele era o JG. Ele botava a camisa do Brasil, mexia com aquela massa. Aí tinha um repórter lá, o Darcy Pino, da Rádio Universidade. E ele era da... Eu falei pra mim, Não, tu... Sim. Da cultura. Da cultura, mas como é? Tupanci. Da Tupanci. Aí ele ia com a camisa do Brasil de Pelotas. E a massa... Aí teve um jogo lá em Pelotas, da Seleção Brasileira de Futebol Salão, que era forte em Pelotas Futebol Salão. E o Darcy Pino, esse, ganhou uma camisa da Seleção Brasileira de Futebol Salão e foi usar num brapel. Aí tá o Gordo com a camisa do Brasil de Pelotas e o Darcy Pino entrou com aquela camisa da Seleção Brasileira e os caras olharam lá, era amarela, acharam que era do Pelotas, queriam dar nele, matar ele, teve que sair, trocar de camisa, entrar e a massa saudou ele. Roda a vinheta, nós vamos continuar aqui, já voltamos. As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui na Multisol. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks, áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multisol, sempre perto de você. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Então estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte. Olha só, 25 anos no ar,
fazendo melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Vou fazer uma fofoca aqui, o Daniel Oliveira da Bandeirantes, o Cristiano Silva da Rádio Guaíba, agora o Marco Antônio Pereira, novo narrador da Rádio Guaíba, para combater o Daniel Oliveira, narrador da Band. Aí essa mala aqui estudava engenharia. Aí um dia chamei ele, o pai dele junto comigo lá, o Luiz Carlos. Só um pouquinho que eu vou esperar o meu filho que tá saindo aí no jogo. O que o teu filho faz? Lembra disso? Lembro. Engenharia. Ô, guri, larga a engenharia, guri, que tu vai te dar bem. Então. Foi ou não foi? Foi. E o pai queria que eu fizesse engenharia, né? Não faz jornalismo. Mas foi... No fim deu certo, né? No fim deu certo. Eu sempre me lembro do pai dizendo, vai fazer engenharia, guri. Aí no dia que eu disse, olha pai, eu vou ter que trocar a engenharia pelo jornalismo. Não adianta, tá no sangue, vai. Essa mesma história, Cristiano, aconteceu comigo e com o Cláudio Brito. O Cláudio Brito, sentado conversando comigo, chegou o Vinícius Brito, filho dele. Aí o papo vai para... Vinícius, o que tu tá estudando, Vinícius? Faço audiovisual. Não. Tu vai fazer estágio onde? Em Hollywood? Onde é que tu vai fazer estágio? Não tem nem estágio para isso. Tu vai fazer jornalismo, guri. Aí ele fez jornalismo e no trabalho de conclusão dele, ele cita isso lá. Olha, eu estudava audiovisual, coisa e tal. Bom, mas isso é uma cachaça, não é? Tu é o culpado disso tudo, então. Tu é o culpado. Desse aqui e do Vinícius só. E da minha filha, que eu mandei estudar, ela disse que não estudou e virou jornalista. Tá bom aí, ó, tá certo. Mas isso tá no sangue, tá no sangue, Bosco, tá no sangue. Vai fazer o quê? Eu não tenho na família jornalistas, mas eu tenho na minha família aqueles que são fãs de rádio. Minha mãe escutava quando ia trabalhar Mendes Ribeiro. Minha mãe sempre foi, a gente costuma dizer, macaca de auditório. Luiz Braz, Sérgio Zambiase. Minha mãe ganhava prêmio na Caiçara, na Farroupilha. Minha mãe ganhou fogão de 6 bocas, ganhou beliche, ganhou livro de receita, então tem um monte. E não tem como é que eu, cresci escutando aquilo ali. Se eu vou pro rádio, eu gosto do rádio, tá no sangue. E estamos aí, né? Já quase 20 anos nessa cachaça. Tu sabe que eu tive 12 anos de RBS Globo, 17 de Guaíba, tô no 20 agora, mas o meu negócio é rádio, velho. Eu gosto de rádio. O rádio é fascinante, né, Bosco? Eu comecei a gostar de rádio pelo pai, né? Tu convivia bastante com o pai e sabe bem disso. Eu não tinha o pai presente final de semana como os meus amigos, né? Que jogavam bola, iam pro parque, iam no cinema. Tu também não vai estar presente com teus filhos. E aí eu fazia, o que eu fazia? Para ter o pai perto, eu ia até a Rádio Guaíba acompanhar ele trabalhar, né? E eu comecei a tomar gosto pelo rádio e tal, e isso vem muito dele. Eu sei que ele teve isso de família porque o Edson Pires era tio dele. O rei do furo? O rei do furo. Aliás, até se conta uma história que uma vez ele dormiu na sala do presidente do Grêmio. Embaixo da mesa, dizem. Então o rei do furo não é o REC, então. É o Edson Pires. REC, o rei do furo não é tu. O rei do furo é o Edson Pires, da antiga, que uma vez dormiu embaixo da mesa do presidente do Grêmio, tinha uma toalha que nem essa, para ficar na reunião do outro dia. Verdadeiro isso. Não, eu sempre achei que era o REC, cara. O REC é fura-fura. O REC é o fura-fura. O pai do furo não é o REC. Cara, o REC é uma grande figura também. Poxa, o REC é uma grande figura, tá na Bandeirantes agora e não tem como não gostar do REC. O REC deu chance para dezenas de colegas que estão aí e iniciaram com ele, ou não? Não, quase todo mundo, Bosco, quase todo mundo o REC deu oportunidade, deu chance. Muitos vingaram, outros não vingaram, mudaram o caminho, mas o REC dá para dizer que é padrinho de muita gente. É padrinho de muita gente. Como é que tá lá agora? Marco Antônio Pereira, o papagaio? Tá bem. Vai agregar muito. A Guaíba já tem aí o Orestes, o Mário Lima, o Marcelo, agora o Marco Antônio, vai agregar muito o time de narradores. E isso é bacana, isso movimenta o mercado. Marco Antônio saiu da Gaúcha, foi pra Guaíba. A Gaúcha tem lá o Pedro, tem o André Silva, tem o Boas, mas daqui a pouco pode buscar o Daniel na Bandeirantes. E isso é bom, isso movimenta o mercado, abre oportunidade, isso é salutar, Bosco. Salutar. E aí, meu, o que mudou nesse tempo todo, hein? Eu estava falando agora com o professor Rui Carlos Osterman ali, nas mudanças nos comentários, de narração, das redes sociais, né? Nesse tempo todo, tu tá quanto? 20 anos já, não? 20 anos já, 20 anos. O interessante é o seguinte, né, Bosco, a gente convive hoje com os estagiários na rádio e a gente pergunta, quantos anos tu tem e tal?
E aí eles, eu tenho 18, 19, e aí tu começa a voltar no tempo, pô, quando tu estavas nascendo, né, Cristiano? Eu fiz um jogo tal aqui pela Rádio Bandeirantes, ou pela Rádio Guaíba. Então a gente passou por muita situação, né, de montar uma transmissão, a questão da famosa transmissão TX, RX por linha telefônica, hoje é pela linha digital, pela internet, a rede social agregou. Antigamente tinha que pedir linha na CRT. Pô, eu me lembro quando eu convivia, exatamente, eu convivia com o pai, o Bosco, na Guaíba. Meu pai fazia isso lá, claro. O que tinha de informação vinha do Telex. Tinha uma sala na Guaíba que era a sala do Telex. É porque eu sou do... Só um pouquinho que eu sou do tempo do Telex, cara. Eu sou do tempo da telefoto, cara. Pô, tu quer me sacanear? Tinha mesmo a sala lá na Calda Júnior, lá no segundo piso, tinha uns 40 Telex, perto da central do interior. Isso aí. Do interior. E tu é do tempo do Telex também? Não, sou mais novo. Mas o que o Daniel fala é verdade, cara. 20 anos já tu também, não? 20 anos. E veja só, 20 anos. Já ganhei prêmio Ari de jornalismo, em primeiro lugar, prêmio Sesc Senac, em Brasília. E Daniel, o pessoal lembra, sabe do quê? Do Marcinho Caganeira, cara. Meu Deus do céu, a história do Marcinho. Conta aí de novo. Daniel narrando o jogo, Rádio Bandeirantes, o Grêmio jogando com Bahia na Fonte Nova. Grêmio naquela draga danada, segunda divisão. Era a Copa do Brasil aquele jogo. E o Grêmio jogando com Bahia. E o Grêmio tinha um lateral esquerdo chamado Marcinho, bem do interior de São Paulo. De Leon, técnico do Grêmio. Tá bom, né? Atrás da goleira, na boca do túnel do vestiário do Grêmio, o Grêmio faz a substituição, sai Marcinho, ainda no primeiro tempo. Eu disse, ué, o que houve com o Marcinho? Marcinho passando na frente ali da reportagem. Só eu, esse foi o foco divino, né? Só eu cheguei no Marcinho, o que houve, Marcinho? E o Daniel narrando, Marcinho tá falando aqui, o que houve? Olha, tô mal. Falei, professor, tô cagando por água, tô com a diarreia. Quando ele falou aquilo ali, cara... E eu falei pro Coisa, não se lembrava quem era, eu falei pro Coisa, aí não deu pra aguentar. Quando ele falou, eu só escutei aquela gargalhada, quá. Era o Belmonte que tava comentando, o Daniel narrando, e eu não tinha como segurar e não rir da cara do Marcinho, cara. Foi natural isso, né? Foi natural. Cara, terminou o Marcinho, foi pro vestiário, e o Daniel, passei a bola pro Daniel narrando rindo, ele escanteio pro Grêmio. Cobrou o escanteio, ele disse, e o lance, Cristiano? Que lance, Cristiano? Eu tô rolando atrás da placa, rindo, cara. E o Belmonte, pra segurar, veio a tese da dor de barriga, porque a diarreia debilita, realmente, pra segurar. Ô Belmonte, ô Belinho, comentarista da diarreia do Marcinho, não, aí não dá, né? Belmonte tentando controlar a transmissão, porque eu não tinha mais condição. O Cristiano sumiu, né? Eu tentei narrar um lance de cobrança de escanteio e comecei a rir. E aí o Belmonte viu que eu não conseguia mais segurar a transmissão, o Cristiano estava fora do ar momentaneamente, o Belmonte veio com a tese. Só que a tese do Belmonte acabou sendo mais engraçada do que o Marcinho disse. Pô, aí ficou pior para contornar, né? Uma das histórias, pô, tu tem um pisando na bola 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 4. Aí tem um pisando na bola da política, 5. E tenho sacadas do Renan pisando na bola do vôlei. E agora já está na gráfica a Copa Oculta, bastidores. Estou contando tudo que eu passei para organizar a Copa, briga com a FIFA, briga com a CBF, briga com a Andrade Gutierrez, briga com o Internacional, briga com o Ministério Público e conto tudo. Disso, não. Eu boto ali, Copa do Mundo fora podia, aqui não. E foi. Mas o pior é o seguinte, que aí deu 100% a Copa, ninguém disse, Bosco, pô, deu 100% a Copa, coisa e tal. Ou seja, eu não fiz mais que a minha obrigação. O prefeito não fala, o Fortunati não fala, não te cumprimenta? Cumprimenta. Não, o Fortunati reuniu o secretariado e fez um discurso. Mas a sociedade tinha que ter reconhecido, não eu, o trabalho que a prefeitura fez. Porque se cai no nosso colo, se dá errado, nós estávamos apanhando até agora, ou não? Sem dúvida. Agora, isso é do ser humano, né? Isso é do ser humano, né, Bosco? Você faz um trabalho, mas o que fica justamente é o erro, né? Então você tem... Isso é que nem carnaval. Você está vendo o carnaval ali, toda a preparação. Se a passista toma um tombo, ela é reconhecida pelo tombo. Nós tivemos uma atriz que ganhou o Oscar e ela apareceu muito mais a queda dela do que o Oscar. Então, é do ser humano ver o lado negativo e, por vezes, não reconhecer o positivo. Mas tu pode ter certeza o seguinte, o que importa é quem te reconhece. Não é a quantidade, mas a qualidade de quem reconhece o teu trabalho. Eu queria fazer um registro, porque a gente está aqui, eu estou do lado do Daniel, e desses quase 20 anos, acho que, digamos, dos
100% dos jogos, acho que 70 foram com o Daniel narrando. E dormiram muito junto ou não? Bastante. No mesmo quarto, mesmo cama quarto. separada. Algumas festas, né, Daniel Oliveira? Algumas festas. Mas uma festa, tudo chegando cedo no hotel. E também com o Cláudio Cabral comentando. Então eu queria prestar essa homenagem nos 70 anos da SEG para o Cláudio Cabral. Eu vi o Edgar Schmidt agora, o João Garcia também. Que emoção, emoção. O Schmidt eu trabalhei no finalzinho agora na Guaíba. O Garcia também durante um tempão na Bandeirantes. E o Cabral, cara. Então dessas inúmeras jornadas que eu fiz, a maioria com o Daniel narrando e o Cabral comentando. Então eu queria prestar essa homenagem também para o Cláudio Cabral. Eu gostaria de incluir mais um nome, que ao lado do Cabral também apostou em muita gente no rádio esportivo, que é o Paulo Mesquita. Então, ali, ó, Cabral, Paulo Mesquita, Fruê, Luiz Carlos Oliveira, Torres. O Zé Carlos Torres, Jorge Mendes, ó, saúde. Pra SEG, pra nós também. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, é o nosso encontro de todos os fins de semana, 25 anos do ar. Até o próximo sábado, um abraço.